Olá, boa noite. Eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo, mais um Quinta com a Palavra, continuando as nossas leituras, as nossas considerações do livro de Provérbios e hoje, ainda no capítulo 17, nós faremos a leitura e as considerações sobre os versos 11 a 15. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia e refletir conosco nesse momento. Mas se você não estiver com a sua Bíblia aí contigo, não tem problema. É só acompanhar que a gente faz uma leitura, uma reflexão de uma forma tranquila e pausada e assim aprender, buscar entender e absorver aquilo que o Senhor tem para nós, os valores dos céus que o Senhor quer ensinar a todos os homens. Então, no capítulo 17 do livro de Provérbios, verso 11, diz assim: na verdade, o rebelde ele não busca senão o mal, mas mensageiro cruel será enviado contra ele, né? Porque assim é a natureza interior manifestada, assim, tal qual o homem é por dentro, ele manifesta no seu exterior, ele se alimenta no exterior e ele propaga, ele busca aquilo que é condizente com a natureza dele, né? Com o comportamento, com as intenções e com os pensamentos. Então, quem é mau busca apenas rebeldia, somente rebeldia em todas as coisas. É o entendimento que nós tivemos na semana passada do livro de Provérbios, ainda nesse mesmo capítulo 17, mas no verso 10, que foi o último, que é o entendimento de que o rebelde ele busca apenas o mal, apesar dos 100 açoites que são infligidos a ele. O verso 10 desse capítulo 17 da semana passada fala: a repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo, né? Os que buscam o mal, eles se rebelam contra a sabedoria, eles se rebelam contra a justiça, eles vão acabar enfrentando consequências, né, negativas nas vidas deles, e essa rebeldia e essas más ações, elas, apesar de parecerem que traz algum tipo de benefício, não traz. E se houver algum tipo de benefício, ele não será duradouro, ele será ilusório, né? Ele consequentemente virá o sofrimento e a punição. Ali na segunda parte desse verso fala que o mensageiro, né, que o mensageiro cruel será enviado para esse que é o rebelde, que busca o mal. No livro de Salmo, no Salmo 78, verso 49, a palavra de Deus fala assim: lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Veja, não é que existam anjos que são ruins ou anjos que são maus, não, mas existem aqueles que têm os anjos que são promulgadas determinadas funções, né, ações, entregar determinadas ordens divinas e consequências dos céus. Assim a palavra de Deus, ela é perfeita e justa, dizendo que aquele que é rebelde busca senão o mal, não tem como ele receber o bem e a bênção. Antes ainda a consequência das suas escolhas e das suas buscas serão recebidas no tempo oportuno. É mais uma vez o Senhor nos dando um exemplo de colheita e semeadura. Dificilmente o que colhe tempestade, o que colhe maldade, o que colhe más escolhas, ele terá bênçãos e ele receberá coisas boas ou ainda coisas perenes, né? De forma de bênção assim prolongada, sendo que a semeadura não foi uma coisa boa, né? Se a preocupação dele não estava no bem, ele estava no mal, estava na vantagem ou no interesse. No verso 12 diz assim: encontra-se com um homem a ursa, a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estultícia. E o livro de Oséias, no capítulo 13, verso 8, ele diz assim: como a ursa roubada dos seus filhos os encontrarei, e lhes romperei as teias do seu coração, e como leão ali os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. A reflexão traz para a gente essa passagem, ainda que pareça uma passagem bem metafórica, a gente pode refletir da seguinte forma, que seria muito mais seguro para a gente, né? Encontrar uma ursa extremamente enfurecida por ter sido roubada dos seus filhotes, do que encontrar um pecador que está ali apressado pela onda violenta do pecado dele na vida, né? A ursa
que estiver mais feroz e mais violenta que a gente consiga imaginar, de alguma forma ela pode ser domada pela inteligência humana, pela engenhosidade humana, pela sagacidade humana. Mais um tolo, mais um pecador, né? No auge ali da violência do seu pecado, ele só pode ser domado por uma única pessoa, um único Deus, um único Senhor, que é a onipotência do Senhor. Só há um poder capaz de dominar aquele que se alimenta, se promulga e está no ápice da violência do seu pecado. O único que pode domar é o Senhor, através da sua onipotência, porque aquele que está em pecado, o tolo, rejeita a reprovação, rejeita a repreensão, rejeita a instrução, como está lá no Provérbios 17:10 que nós lemos, e ele ataca, né? Pior ainda do que uma ursa, ele ataca e ele contra-ataca, né? Aquele que é fiel e bondoso e reprovador, vamos colocar assim, aquele que está na posição de lhe dar a instrução, a repreensão para que saia do caminho da violência e do pecado. Ele vai rejeitar e ele vai atacar, ele vai contra-atacar como um louco que ataca todos aqueles que procuram ajudá-lo no meio ali do seu ápice de loucura. Essa é a metáfora da violência da ursa roubada com seus filhotes, para que a gente consiga entender quão violentamente um homem alimentado ali e no âmago da violência do seu pecado ele pode ser perigoso, e qual é o único que é capaz de alcançar ele nesse estado e assim trazer a luz, trazer o entendimento e trazer ali o despertamento para aquela vida, para aquela alma e para aquele coração. No verso 13 diz assim: quanto àquele que torna o mal por bem, não se apartará o mal de sua casa. No livro de Jeremias, capítulo 18, verso 20, diz assim: porventura pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para falar a favor deles e para desviar deles a tua indignação. Romanos 12:17 diz assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 15 diz também: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. E 1 Pedro capítulo 3, verso 9 diz também: não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fosse chamado, para que por herança alcanceis a bênção. É o literalmente quando nós somos chamados pelo Senhor, né, convidados ao entendimento pelo Senhor e estamos dispostos a buscar a verdade, a profundidade, a sabedoria, nós compreendemos que nós dificilmente, se não nunca, poderemos pagar o mal com o mal, podemos vingar a nós mesmos, podemos devolver na mesma moeda, podemos fazer e reagir da forma que o mundo reage. E é justamente a reflexão que esse verso traz, né? Tanto a reação pela reação, como também, né, essa pagar o mal com o mal, ou ainda a corrupção do bem com o mal, pagar o bem com o mal ou o mal com o bem. Veja, assim como o testemunho que foi a vida de Davi, né? O que paga o mal com o mal ou ainda o bem com o mal, ele recebe o mal. A ingratidão, por exemplo, como consequência, não é só sobre si, mas é sobre a descendência. Por exemplo, a ingratidão de um chefe de família, ele vai seguir, essa consequência vai seguir a sua descendência e, portanto, essa consequência ela não vai ser só devolvida para aquele que foi o ingrato ou o transgressor, mas ele vai ser também para que sobre a sua família e sobre a sua continuidade. Então é o peso daquele que não só converte o bem com o mal e o mal com o bem, mas também a consequência de que aquele que o faz assim está colocando um legado de maldição, um legado de consequência sobre o seu lar. Então, não há corrupção. E a gente consegue perceber algumas coisas, por exemplo, não no verso 14, que é o próximo, mas no verso 15, isso vai ficar muito, muito claro, né? Esse gancho do verso 13 com o verso 15. Mas
verso 14 vem primeiro e ele diz assim: como o soltar das águas é o princípio da contenda, deixa por isso a porfia, antes que seja envolvido. É a reflexão do destempero e do descontrole, né? Toda vez que a gente entra nessa coisa do sentir e a gente se ira e a gente se descontrola e a gente se destempera, por exemplo, com esse destempero, esse descontrole, começa uma discussão e uma briga, é como se ela fosse semelhante a uma estourada de uma represa, né? Ou de um monte erguido, né, ali para se opor a uma enchente ou ao mar para represar, né? Se tem uma aberturinha pequenininha por onde a água passa, né, em algum momento, certamente, essa aberturinha ela vai se alargar, e ela vai se alargar, e ela vai se alargar, quanto tempo for necessário para isso acontecer, mas vai acontecer, até que um grande volume de água, por exemplo, faça, né, esse campo protegido ser varrido, e já não é mais possível desfazer o estrago daquele que foi varrido, né? Foi feito, prejudicado por essa estourada de água. É o conselho desse provérbio, né? Que a gente não entre nesse lugar de descontrole, de destempero antes e ainda quando estivermos numa situação de discussão ou de pessoas elevando a voz ou ainda se irando, que nós abandonemos a discussão antes que ela seja tarde demais. Que nós paremos, ao invés de discutir com toda a nossa energia, discutir por qualquer ofensa mesmo, a mínima que seja, por parar de discutir ou de maquinar, às vezes, meios de retaliar aquilo que foi levantado, com aquela obstinação, com aquela determinação de vencer aquela situação e aquela discussão, né, sobre o outro. Sêneca diz uma palavra que é mais fácil a gente se abster, né, não participar, se omitir, se abster de uma disputa do que desistir dela depois que ela já começa, né? É uma frase de sabedoria e é o Senhor nos ensinando, antes de Sêneca, é o Senhor nos ensinando de que é mais sábio a gente evitar do que tentar sair depois que nós já estivermos no meio, né? Então é um chamado para que a gente se oponha a esses começos de situações, para que a gente não se exponha a essas situações. Porque a contenda, a ira, né, em prática ali, em vigor, ela é como se fosse os dois elementos mais impiedosos que nós temos, que é o fogo e que é a água. Ela é equivalente aos dois, ela é tão impetuosa quanto os dois e, consequentemente, completamente impossível de controlar, difícil, extremamente difícil de controlar, como os dois. E aí, como eu falei do gancho do verso 13, né, o verso 15, o verso 13, relembrando, quanto aquele que torna o mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Essa é a consequência daquele que age. O verso 15, ele diz assim: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. E nesse verso tem algumas referências. No livro de Êxodo, no capítulo 23, verso 7, diz que de palavras de falsidade te afastarás e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Provérbios 24 diz também que o que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Isaías 5:20 diz também: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías ainda no capítulo 5, mas no verso 23, um pouquinho mais para baixo, diz que dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Segunda Crônicas, capítulo 19, verso 2, diz: e Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira do Senhor. E por último, 1 Reis, capítulo 8, versos 31 e 32. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento de maldição, fazendo-o jurar, e vier juramento de maldição diante do teu altar nesta casa, ouve tu então nos céus e age e julga a teus servos, condenando ao injusto,
fazendo recair ao seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. E eu digo nessa noite, né, tanto o que paga o mal com o bem com o mal e a consequência que ele recebe, e também aquele, né, que justifica o ímpio, que torna, que torneia, que manipula, que converte, que corrompe, aquele justifica o ímpio e condena o justo a seu bel ali por interesse, né, manipula a situação e as circunstâncias conforme a sua necessidade, né, e que se torna assim abominação para o Senhor. Eu digo como reflexão nessa noite, essa é a manipulação da verdade em prol de um interesse, ou seja, é a manifestação de uma mentira, é a conversão da verdade na mentira, é a distorção da realidade que se torna falsidade e por consequência mentira. E só há um pai para a mentira, que é o diabo, e quem carrega esse interesse por algo, né, a ser alcançado a qualquer custo, a custa de qual seja o preço, a custa da dignidade, a custa da integridade, ao custo da verdade, ao custo da vida dos outros, praticando a injustiça, jamais o Senhor será concordante com isso, jamais esse comportamento ele será validado, ou ele ainda será agradável aos olhos do Senhor. São atitudes de caráter reprovável não só aos olhos dos homens ou daqueles que sofrem, né, o peso daquele que age dessa forma, mas também de caráter reprovável aos olhos do Senhor, porque eles demonstram uma oposição completa e total aos valores que o Senhor prega, que o Senhor manifesta, que o Senhor ministra e que o Senhor Jesus veio trazer para nós na terra, né? Valores de verdade, valores de justiça, valores de integridade, valores de solidariedade, de verdadeira fraternidade, de verdadeiro amor ao próximo, como o Senhor Jesus manifestou. Então, dificilmente, impossível, na verdade, é o Senhor concordar com aquilo que é diferente da natureza dele, que é de santidade, de justiça, de graça, de glória e de poder, né? Abomináveis são para o Senhor, tanto o que manipula para justificar o ímpio, aquele que é pecador e não merece, e algoz, na questão de merecimento, é questão de comportamento, atitude, escolha e caráter. Escolher o mal, né? Escolher o mal por si só já é uma ofensa de rebeldia contra o Senhor. Essas são as reflexões dessa noite, aqui no Quinta com a Palavra. Eu encerro com um apelo. Nós todos sabemos o que aconteceu, o que tem acontecido, né? Porque ainda está acontecendo no Rio Grande do Sul. Ajude você da forma que você puder, seja enviando mantimentos, enviando roupas, enviando água, mas ajude também em oração. Clame ao Senhor pela vida, assim como nós temos clamado no Ministério Esperança Israel. Clamemos pela vida dos nossos irmãos, que o Senhor, sem dúvida, proverá e enviará a provisão para socorrê-los, para protegê-los e para guardá-los e fortalecê-los nessa hora tão difícil, para que assim, com a força que vem dos céus, eles possam se renovar e recebam tudo aquilo que é necessário para reconstruir os seus legados, as suas famílias, as suas histórias. Eu agradeço a minha oportunidade e, se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira estaremos por aqui, fazendo mais uma leitura e mais algumas considerações no livro de Provérbios. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.